Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de História do Brasil. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula anterior a gente estava trabalhando sobre o Segundo Reinado. A gente falou sobre a política interna do Segundo Reinado de Dom Pedro II, o golpe da maioridade, no qual Dom Pedro assume o poder para dar uma estabilizada na política, dar uma estabilizada nas revoltas que estavam ocorrendo aqui no Brasil. Então hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Vamos falar sobre a política externa de Dom Pedro II, do Segundo Reinado, tá bom? Então na política externa do Brasil, pessoal, o Império Brasileiro ele se envolveu em vários conflitos aqui na América do Sul, né? Dentre eles a gente pode destacar o mais grave aí foi a Guerra do Paraguai, né, que ocorreu de 1865 a 1870, né, que durou quase 6 anos e resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas, né. Essa guerra pode ser explicada por várias divergências, né, nos países sul-americanos, né. Esses países eles disputavam entre si o controle dos rios do Paraná, né, principalmente ali da região do Paraguai, Uruguai e da Prata. Também eles disputavam essas terras férteis, né, para principalmente os fazendeiros ali do sul, né, e a liderança também política aí na região da Platina. Então, o que a gente pode falar é que os interesses, né, tinha vários interesses envolvidos nessa guerra. O Brasil, a gente pode citar que ele queria garantir a livre navegação nos rios dessa bacia, da Bacia Platina. E, por fim, esses conflitos de terra e de gado nessas fronteiras, principalmente com o Paraguai. Já a Argentina, ela queria consolidar-se, né, como Estado Nacional argentino, né, impedindo aí de suas províncias, né, tendo um maior poder sobre suas províncias, sobre os rios correntes, né, de separar-se ali do seu território. E o Paraguai, que era governado aí pelo ditador Solano Lopes, desejava se tornar-se uma potência aí regional, né? E queria conquistar uma saída para o mar, né? Principalmente aí para maior facilidade, né, para a sua comercialização. Porque o Paraguai não tinha saída para o mar, então dificultava as mercadorias do Paraguai para comercializar com outros países, né? Para ele sair, ele tinha que passar pelo Rio Paraná, que era fronteira com o Brasil, e o Rio Prata, que era pertencente e controlado pela Argentina. Então ele não tinha uma saída para o mar. Então ele dificultava a venda, né, a exportação das mercadorias, né, do Paraguai. Então esse modelo aí, ele vai ter várias divergências que vai ocasionar essa guerra, né? O plano aí de Solano Lopes, só para concluir, não deu certo, né? Ele queria, né, se aliar ao Uruguai, né? Só que ele foi derrotado pelo exército brasileiro. Então, a partir desse momento, ele tenta invadir o Mato Grosso, só que ele queria passar ali, atravessar as terras argentinas, né? E a Argentina, seu pedido ali foi recusado. Então, em maio de 1865, ele declara guerra à Argentina. E com isso o Brasil, a Argentina e o Uruguai formam aí a Tríplice Aliança, que a gente conhece, para combater o Paraguai. Quais foram as consequências dessa guerra para esses países envolvidos, né? O Paraguai teve a sua população dizimada, né? Morta, mais de 200 mil pessoas, né? Suas indústrias foram acabadas, né? E terras leiloadas por latifúndio, miséria da população, principalmente com a guerra, com a alta inflação. Teve a dependência dos produtos estrangeiros, né? Sua indústria estava totalmente liquidada, destruição de sua estrutura peculiar e empréstimos aí para se reerguer à Inglaterra, aos banqueiros da Inglaterra. O Brasil, ele incorporou vários territórios, né, garantiu essa liderança fluvial no sul do Mato Grosso, né,
ele garantiu essa, vamos dizer que esse poder sobre os países aí da platina, mas teve fatores, como dizer assim, o endividamento, né, com a guerra. Isso gerou gerou inflação e atingiu principalmente a população mais pobre. Ele teve um endividamento aí com a Inglaterra, principalmente com os bancos ingleses. Tinha a contestação da escravidão, porque vários soldados eram negros e saíram vitoriosos. Com isso, houve uma maior contestação dessa escravidão que ainda ocorria no Brasil, ainda um sistema, né, que poucos países, a maioria dos outros países já tinham libertado seus escravos e o Brasil não. Com isso, há um início do declínio do segundo reinado, né? O segundo reinado ele vai para um declínio aí até 1889, dia 15 de novembro, quando há a proclamação da República. Com a guerra vai ter um fortalecimento do exército brasileiro, o exército ele volta mais fortalecido com a vitória, né, lá na Guerra do Paraguai. E com isso a gente vai surgir um movimento republicano, né, que o Brasil se tornasse uma república. Já a Inglaterra vai ter novos mercados, né, e lucrou bastante com a Guerra do Paraguai, porque por os empréstimos, né, para os países que participaram da guerra. Então, isso foram as consequências da guerra para os países aqui sul-americanos. Na próxima aula, a gente vai ver a crise do Império, né, como é que se deu essa crise, os fatores que contribuíram para a crise do Império, no qual o Brasil vai deixar de ser um império e vai se tornar assim, uma república, né? A gente tem 4 fatores que a gente vai discutir na próxima aula: a questão abolicionista, questão religiosa, questão militar e a questão republicana. Então, pessoal, nossa aula é essa. Tenha todos bons estudos.